Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. A nossa aula é sobre igreja, corpo de Cristo, discernindo o corpo do Senhor. Vamos abrir a palavra em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 29. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Meus irmãos, o apóstolo Paulo foi quem foi usado pelo Senhor para trazer essa definição da igreja como corpo. Paulo não era médico. Mas ele era muito amigo de um médico que é Lucas, o médico amado, como ele mesmo chamava. Mas toda a base que Paulo usa para definir a igreja como corpo estava no ministério do Senhor Jesus. Então, a base da doutrina está no ministério do Senhor Jesus. Na ceia, quando ele pega o pão, este é meu corpo. Quando ele diz, porque o meu corpo é comida, então o alimento está no corpo. Mas um ponto importante seria nós definir uma definição do que é corpo. A gente fala corpo. O que é um corpo físico? É uma estrutura, é um conjunto, né, de órgãos. É uma estrutura de órgãos que trabalham em harmonia em favor da vida. Então é uma estrutura de órgãos que trabalham em harmonia em favor da vida. Essa estrutura em harmonia. Essa é a definição também de igreja como corpo. O que é a igreja como corpo? É uma estrutura espiritual que trabalha em harmonia em favor da vida eterna em Cristo Jesus. Então o corpo é isso, essa estrutura espiritual, presbitério, os ministérios, o diaconato, o trabalho dos jovens, das senhoras, o trabalho das professoras, o trabalho do grupo louvor, a doutrina, as orientações, toda essa estrutura espiritual trabalhando em harmonia, o ministério, o diaconato, o presbitério, as doutrinas, as orientações, trabalho de crianças, adolescentes, jovens, tudo isso em harmonia, essa estrutura, isso é corpo. A igreja é isso. Por isso que é interessante, às vezes, a gente fala muito assim, não, isso está fora do corpo. O que é uma mensagem fora do corpo? É uma mensagem que não está em harmonia com toda essa estrutura. Você pode pregar uma mensagem, um texto bíblico, mas se aquela mensagem que você entregou não está em harmonia com toda essa estrutura espiritual que é a igreja, que é o corpo, aquela mensagem está fora do corpo. Se a forma que você é um pastor, você tem ministério, você é ungido, se a forma que você está conduzindo a igreja, que você é responsável, não está em harmonia com essa estrutura espiritual, você está fora do corpo. Você tem igreja, tem púlpito, você é pastor, mas está fora do corpo, porque não está em harmonia com essa estrutura espiritual, porque o corpo de Cristo trabalha em harmonia, que é a comunhão, que é a mesma identidade, a mesma esperança, a mesma fé. Então, está no corpo é estar em harmonia com toda essa estrutura. Esse foi o erro de Eliseu.
achar que o cajado bastava. É uma reunião para ungidos. Eliseu foi discípulo de Elias. E Eliseu viu como Elias ressuscitou a criança. Elias, para ressuscitar a criança, usou o corpo. O calor do corpo ressuscitou a criança. Porque o calor do corpo ressuscita. Quantas vezes nós chegamos numa igreja, às vezes um culto, abatidos, mas no calor do corpo, o louvor vem, o Senhor visita a igreja, vem um dom espiritual e o Senhor ressuscita a nossa fé. Eliseu era discípulo de Elias, foi o moço dele, e ele viu que Elias usou o corpo, deitou, ressuscitou. Quando chegou a vez dele, agora já era o profeta, ele já tinha sido ordenado, e amanhã os ungidos vão ser ordenados também. Agora ele não era mais o moço de Elias, era o pastor, e morre o filho da sunamita. Ele pegou o cajado dele e disse: Geazi, toma aqui meu cajado, vai lá e resolve. Ele achou que o cajado resolve tudo. Toma aqui meu cajado, vai lá, passa o cajado no rosto do menino para resolver. Mas ele sabia que Eliseu usou o corpo. Geazi desceu correndo, apressado, entrou na casa da sunamita, pegou o cajado, passou no rosto do menino, não aconteceu nada. Eliseu achou que o cajado ia resolver tudo, nem precisava usar o corpo. Isso é um engano. Às vezes o companheiro acha que vai receber um cajado e que não vai precisar do corpo. Só o cajado não faz nada. Só o cajado, o milagre não acontece. Aí ele desceu com o cajado na mão, deitou sobre a criança, Deus usou o corpo, o calor do corpo, e a criança ressuscitou. Então o ministério, ele tem eficácia quando ele não despreza o corpo. Só o cajado, não acontece nada. Mas quando nós estamos no corpo, é no corpo que está a glória de Deus. No Velho Testamento, o Senhor derramava a sua glória, o seu Espírito, sob medida, sobre alguns profetas. Que uma coisa interessante, a palavra glória, no hebraico, é a mesma da palavra fígado. Fígado é a mesma palavra. As letras é a mesma palavra. Depois da pele, o maior órgão que nós temos é o fígado. A palavra glória e a palavra fígado, que é um órgão humano, é a mesma. Por quê? O que o Senhor queria mostrar? Porque a língua hebraica é a língua que Deus usou para falar o Velho Testamento. É a língua que o Senhor usou para falar com Moisés. Foi em hebraico que o Senhor falou com Paulo no caminho de Damasco. Paulo fala: e uma voz em hebraico falou comigo. O Senhor falou com Paulo em hebraico para dizer: eu sou o mesmo Deus do Velho Testamento. Jesus não era um outro Deus, era o mesmo. Então, a glória do Senhor está no corpo. Por isso que a palavra glória é a mesma coisa, é o mesmo. Porque o Senhor não dá a glória dele a um homem. O Senhor não dá hoje a glória dele a uma pessoa. Não, a glória do Senhor está no meio dos louvores da igreja. É no corpo que os milagres, que o Espírito, é no corpo que o Senhor está salvando, é no corpo que o Senhor está abençoando. E aqui Paulo faz uma advertência importante. Ele fala assim: tem muitos que estão doentes, tem muitos que estão enfermos, muitos que estão dormindo, porque não estão discernindo o corpo de Cristo. Muitos não estão discernindo o corpo, achando que o corpo é uma instituição religiosa. Não, isso aqui é uma denominação, isso aqui não é isso. Isso aqui é a igreja do Deus vivo. É o corpo do Senhor que vai ser arrebatado. É um corpo onde o Espírito Santo está circulando no meio dele. Isso aqui não é uma organização religiosa, é a igreja do Senhor, é o corpo onde a glória dele está ali presente, que é o maior bem da igreja. O maior bem da igreja é a glória do Senhor dentro dela.
Então, nós como pastores, os ungidos, diáconos, tem que discernir isso. Foi o que faltou a Pedro, quando estava no barco, e Jesus veio andando sobre as águas. Pedro quis sair do barco, mas a salvação estava no barco, porque quem saiu do barco afundou, mas o barco não afundou, porque Jesus estava vindo ao encontro do barco. Pedro olhou assim: esse barco vai afundar, deixa eu sair da água dele. Senhor, me deixa aí. Muitos saíram do corpo achando que o corpo ia afundar, mas a obra do Senhor, ela nunca vai afundar, porque o Senhor sempre vem ao encontro dela para socorrer. O Senhor tem compromisso com a igreja. Pedro quis sair do barco, mas a salvação estava no corpo. A salvação é no corpo. Eu não estou falando que a salvação é uma certa denominação, não. A salvação, Deus opera no corpo. A glória dele está no corpo. Ministério sem o corpo não tem nenhuma eficácia. Nós precisamos dessa estrutura espiritual que trabalha em harmonia por detrás de nós. Mas olha só o que aconteceu com Pedro, andou acontecendo com alguns. Pedro estava no barco, uma tempestade, ele viu o Senhor vindo, mas Pedro queria o sobrenatural, andar sobre as águas. Tem muita gente saindo do corpo em busca do sobrenatural, do movimento. Não, lá o pastor ora e o braço dele fica um braço de neon. Aí vai. E uma advertência importante da palavra. Pedro quis sair do corpo em busca de uma aventura, né? Andar sobre as águas. Porque deixar essa estrutura por uma aventura espiritual, isso é loucura. Isso é loucura. Mas a advertência que eu dizia é o seguinte: o Senhor deixa. O Senhor deixa. O Senhor estava indo para salvar o corpo. Pedro, não, deixa eu ir, vem, pode vir. Cuidado, você vai consultar o Senhor, eu posso deixar o corpo? O Senhor tem, vem, pode vir. Mas sozinho Pedro não foi longe. Porque sozinho o homem não vai longe. Você pode ser um apóstolo Pedro, você vai estudar a história da igreja, grandes evangelistas, grandes pregadores, andaram sobre as águas. Que você pergunta aqui, Pedro andou sobre as águas? Andou. Pedro fez algo sobrenatural? Fez. Mas não afundou. O fato de acontecer um milagre não quer dizer tudo, não. Porque a caminhada é longa. Nós não estamos caminhando em busca de um milagre, nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém. Lá que é o alvo. Então, se você for consultar o Senhor, pode vir, vem cá, vem aprender o que é a vida fora do corpo. Aí depois volta aqui, igual Pedro, começou a afundar, misericórdia, agora volta para o corpo. Você queria uma aventura, deixa você ter uma aventura. Você achou que você queria o sobrenatural, você teve, olha, você está afundando, você não está aguentando sozinho. Ninguém aqui, os irmãos que estão ouvindo, ninguém se engane a seu próprio respeito. Fora do corpo, nós não somos nada. Um ventinho que bater, você começa a afundar. Agora no corpo nós somos fortes. Porque essa estrutura é as senhoras orando, é a madrugada, é o jejum do mês, é o seminário, é a reunião de pastores, é o grupo de sessão, é o dom espiritual que vem, essa estrutura por trás. Nós somos sustentados pela oração da igreja. O pastor está aqui dando a aula, mas tem uma estrutura por trás. Mas Pedro queria chamar a atenção. Todo mundo estava no barco quietinho, não, mas ele era diferente. Ele era diferente. Ele ia ser aquele que andar sobre as águas. No corpo não é lugar para destaques. Quer ver uma pergunta que eu vi até um médico fazendo, que vale a pena fazer aqui para os irmãos? Eu acho que a resposta vai ser fácil. Qual é o órgão mais importante do corpo?
Pode dizer aqui os irmãos. Botar o óculos. Ali o de azul ali. Qual é o órgão mais importante do corpo? O coração. Qual é o órgão mais importante do corpo? Ele falou o coração. Muita gente já morreu com o coração perfeito, mas morreu porque tem um problema de fígado. Qual órgão? É o rim. Não. Muita gente já morreu de coração e tinha os rins perfeitos. O corpo não tem um órgão mais importante. A igreja não tem um servo mais importante. Todos nós somos iguais perante o Senhor, cada um com função diferente, e todos vamos receber o nosso galardão na eternidade. Todos os órgãos são importantes. Não tem um mais importante na igreja, não tem um destaque, não tem. Porque no corpo de Cristo, a glória é do Senhor. A glória é dele. O mesmo erro de Pedro foi o mesmo erro dos soldados de Saul. Saul estava perseguindo a Davi, chamou os seus soldados e mandou prender a Davi. Davi estava na sua casa, a sua esposa. Davi partiu. Quando os soldados de Saul chegaram, Davi já tinha partido. Ela tinha pego uma estátua que era um ídolo. Se você for ler o texto no original, era um ídolo. Colocou um ídolo na cama de Davi, botou um cobertor, pegou pelos de animais, colocou na cabeça, na cabeceira. Os homens de Saul, porque você tem a obra de Davi e você tem a obra de Saul. Os homens de Saul chegaram e não discerniram que não era o corpo de Davi. Acharam que era. E foram, olha, Davi está lá, está deitado. E foram pregar para Saul que era o corpo de Davi. Mas na verdade tinha um cobertor e um ídolo por baixo. No corpo do Senhor não tem ídolo. Porque hoje existe um cristianismo que debaixo desse cobertor de cristianismo tem idolatria por baixo. Então, o ungido do Senhor, o diácono, tem que discernir isso. Você não pode dizer que um corpo idólatra é corpo de Jesus. Você não pode dizer que um corpo idólatra é obra de Davi. Não, porque nossos irmãos idólatras, nada disso. Nada disso. Você tem uma pessoa, você pode evangelizar aquela pessoa, é diferente. Não, porque nossos irmãos idólatras, não sei o que, nada disso. Não tem nada demais. Olha, a palavra é clara. Culto a ídolos é culto a demônios. Esse versículo mudou? Não mudou. Não, agora é diferente. Não é diferente não. Nós temos que resgatar, não podemos perder os valores. Não, mas também é do Senhor, né? Eles têm lá uns 1.500 ídolos, mas também é do Senhor, né? Não. O corpo do Senhor não é idólatra. Debaixo desse cobertor, está ali, debaixo está o corpo, está nada, está a idolatria escondida lá dentro, de uma cabeça que está morto. Então, quando uma pessoa procurar um ungido para pedir uma palavra de orientação, irmãs, antes não podia não, sabe? Mas agora está podendo já, está podendo não. A não ser que a sua Bíblia mudou. O corpo do Senhor não tem idolatria. O corpo do Senhor é um corpo saudável. Por que não há ídolos aqui? Porque nós temos um Senhor. E a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a nossa glorificação. Então aqui Paulo está dizendo exatamente isso. Olha, tem alguns que não estão discernindo o corpo. Estão saindo porque não estão discernindo que a salvação está no corpo. Estão saindo em busca do sobrenatural, mas não estão discernindo que o milagre da tempestade aconteceu foi no barco. Não estão discernindo que o corpo do Senhor não tem ídolos. E uma colocação importante. Você tem na medicina, é aula sobre o corpo, né?
Quando a pessoa às vezes começa a agredir ou a ferir o seu próprio corpo. O seu próprio corpo. Desde uma coisa mais simples, que é uma doença de pele, a pessoa não consegue, né? A pessoa não consegue. Ela começa a coçar e começa a ferir a si mesmo. Eu vi alguém dizendo que fofoca é igual coceira. A pessoa começa a falar demais. O que não deve. Então a pessoa é uma doença de pele, né? Ou até doenças psiquiátricas. A pessoa começa, é a automutilação, a pessoa começa a agredir o seu próprio corpo, a ferir a si mesmo, a ferir a sua cabeça na parede. Há registros disso. Isso é uma doença. Isso é uma doença. A pessoa agredir o próprio corpo. Então, quando você encontra alguém aqui para os ungidos, isso é importante, diáconos. Quando você encontra alguém que ele está agredindo o próprio corpo que ele faz parte, ele está doente. Ele está doente. Quando ele começa a agredir o próprio presbitério que ele faz parte, agredir a própria estrutura espiritual que o Senhor colocou ele começa a agredir, a violentar o próprio corpo que ele faz parte, ele está doente. E todo doente precisa de remédio. Aí nessa hora, o ungido do Senhor, os ungidos, os diáconos, não podem ser morno, porque o morno vai ser, ele é um vômito. Irmã, é isso mesmo. Não, o ungido do Senhor é aquele que defende a doutrina. A pessoa começa a falar, agredir o corpo. Não, vamos orar, né? Não, você tem que se posicionar em favor da doutrina, da revelação, da orientação. Tem uma síndrome chamada síndrome da mão alheia. Eu vi isso de uma médica, que é geralmente alguém que teve um AVC, ou fez uma cirurgia no cérebro e ficou ali alguma sequela, que ela perde o controle da mão. E há fato de a pessoa dar uma bofetada em si mesmo. Você tem que ter aí um tratamento. Então, a pessoa está assim, agredindo, olha, tem que chamar, você está doente. Você precisa de remédio. Você precisa se tratar. Porque qual é o natural? O natural é a pessoa cuidar do seu corpo. Verdade? Você cuida do seu corpo, das suas taxas, de fazer exercício. Você corta o cabelo, você corta as unhas, você cuida da sua alimentação. O crente saudável, ele cuida do corpo que ele faz parte. Isso, uma pessoa saudável, ele vai banhar o seu próprio corpo, ele vai estar sempre limpo, limpar os cabelos, cortar as unhas, vai cuidar da sua alimentação, fazer exercício. Um crente saudável, ele cuida do corpo que ele faz parte. Está sem madrugada, tenho que ir na madrugada, está precisando de alguém, eu vou fazer, está faltando isso, eu vou estar sem, eu vou. Porque ele entende que ele faz parte dessa estrutura espiritual. Nós não fomos levantados para poder analisar essa estrutura e dar nota. Nós fazemos parte do corpo. Nós não fomos levantados para julgar o corpo de Cristo. Nós fazemos parte desse corpo, dessa obra revelada. Nós estamos dentro dela. Nós fazemos parte dela. Então, como um crente saudável, você vai querer cuidar do corpo. Lógico, você pode ter posições. Você pode se posicionar, você pode ter a sua opinião. Você pode fazer as suas observações de forma respeitosa no Espírito. Isso é bom e isso é saudável. Isso é bom e isso é saudável. Mas se você é um crente saudável, você vai cuidar do corpo. Como é que está o trabalho das senhoras? Como é que está a madrugada? Como é que está aquilo? Como é que está a doutrina? Como é que estão as coisas? O corpo humano, ele tem cinco sentidos. 5 sentidos. Um corpo saudável, né? A visão, a audição, o olfato, o tato. A igreja, quando ela é um corpo saudável, a igreja, quando é um corpo saudável, ela como corpo, ela tem esses 5 sentidos. Ela tem. Vou até colocar aqui. Cadê o controle, Valério? Não está aqui não, não. Ah, está aqui. Né? Então a igreja como corpo, ela tem esses 5 sentidos. Ela tem. Né? O paladar. Vamos começar aqui com o tato. O tato. O tato é a sensibilidade. O tato é a sensibilidade. Então,
Você tem no corpo humano vários pontos debaixo da pele sensíveis. Vários pontos. Se você tocar, você é sensível ali, né? Debaixo dos pés tem vários pontos do corpo humano. Você tem uma sensibilidade. São pontos sensíveis que você, no toque, você percebe. A igreja saudável, ela é sensível. Ela é sensível ao toque do Senhor. Quando o pastor entrega a revelação, ela reage, ela glorifica. Quando o Senhor fala, ela se quebranta. Ela é sensível a uma orientação, a uma convocação, ela vem. Uma igreja como um corpo saudável, ela é sensível ao toque do Senhor, à palavra. Agora, quando você chega na igreja, por exemplo, o pastor vai lá, busca, prepara, o Senhor dá uma palavra ao pastor para a igreja, dá uma palavra revelada, chega no culto profético, a direção é aquela, ele entrega a mensagem e a igreja não sente nada. Aí o Senhor fala, a igreja está... Aí vem a convocação, a igreja não vai. Ela está sem sentido, ela tá sem sensibilidade. Agora, uma das maiores sensibilidades do corpo é o tato, que é a mão, que é uma das cinco sentidos, é o tato, que é algo extraordinário. Você pega um deficiente visual, né, o cego, ele faz hoje quase tudo, só com a sensibilidade das mãos. Ele consegue ler, entrar no elevador, ler um livro, trabalha, faz concurso, tem uma profissão praticamente normal hoje, só com um médico, por exemplo, você pega um médico experiente, só com o tato, ele consegue dar um diagnóstico de uma doença. Um médico experiente, sem fazer exame, ele vai ali, ele vai no tato, apalpando, olha, isso aqui tá, você está com isso aqui, só com um toque ali, não, isso aqui tá irregular, isso aqui não está normal, você tem que fazer isso, ele percebe. A mão fala de quê? A mão fala do ministério. O ministério sensível, e aqui estão os ungidos, né? E diáconos, mas os ungidos, né? O ministério sensível, no contato dele com a igreja do dia a dia, ele percebe aonde está a enfermidade da igreja. Só com tato. Só ele está indo aos cultos todos os dias. Essa igreja, ela tem um problema de doutrina. Essa igreja está com um problema no trabalho das crianças. Só com um contato diário. Um pastor sensível, ele dá o diagnóstico rapidinho. Essa igreja está precisando de uma palavra sobre o clamor pelo sangue de Jesus. Então está aqui os ungidos, né, no Brasil todo. Um ungido, o pastor tem que ter essa sensibilidade para ter esse diagnóstico do corpo, para ter essa sensibilidade de perceber, não, é isso aqui que está precisando. Não, alguém está precisando de madrugada, não está precisando de uma palavra de doutrina, dessa doutrina. E nessa ação, o corpo é curado, o corpo é preservado. Nós temos aqui o paladar, né, o paladar. A igreja como corpo, uma igreja saudável, ela tem paladar, ela tem. Ninguém se engane com isso. O paladar, você percebe, a comida é doce, o tempero, o salgado, se está estragada, você não vai comer. O corpo você botou, não está estragado. O paladar, se a comida não estiver boa, percebe. Então, quando você vai entregar uma mensagem para a igreja, quando você for dar orientação para a igreja, lembra uma coisa: a igreja tem paladar. Se o que você for falar não for no espírito, a igreja não vai digerir. Ela não digere. E aí, daqui a pouco, um companheiro, um obreiro, foi entregar a mensagem na igreja, e ele disse que a primeira, a segunda e a terceira trombeta não tocaram ainda, que é uma doutrina da obra, uma revelação extraordinária, que é o marco da obra, essa revelação.
Ele disse que a primeira trombeta, a segunda e a terceira não tocaram. Aí nem acabou o culto. Durante a palavra, alguns irmãos levantaram a mão. Ó, pastor, mas no Manaim, assim, pastor, mas olha, já custou, disse isso, ó, pastor. Porque a igreja tem paladar. Ela percebeu que aquilo estava fora. Um obreiro foi entregar mensagem sobre Raabe e disse que o fio ali de escarlata não era acima do sangue de Jesus, é acima do pecado. Aí citou Isaías 1, ainda que os vossos pecados. No outro dia, não sei quantas ligações no presbitério, não sei quantas ligações. Olha, um absurdo aconteceu aqui ontem. O pastor disse que o fio de escarlate não é o sangue, é o pecado, que é a marca do pecado que identifica o homem. Olha que loucura. A igreja não digeriu. A igreja não, isso aqui não. A igreja nem absorveu. Nós temos que guardar uma coisa: ninguém engana a igreja, porque a igreja tem o Espírito Santo. Na obra, o mesmo seminário que o pastor faz é o mesmo seminário que a ovelha faz. É o mesmo. Então, a igreja espiritual, que ela está como um corpo saudável, agora, o inverso, nós como pastores, como diáconos, como ungidos, nós conhecemos o paladar da igreja, igual a sua esposa. Você sabe o que a sua esposa gosta, você sabe. A minha esposa gosta de doce, minha esposa gosta, né? A minha esposa gosta de peixe, minha esposa gosta muito de doce de morango. Você conhece. O obreiro, ele conhece o paladar da igreja. Não, a igreja gosta de quê? De uma mensagem revelada, de uma mensagem com graça. A igreja gosta de uma vigília. A igreja gosta daquilo que vem da eternidade. Se você dá isso para ela, ela come com alegria e glorifica o Senhor. Temos que encerrar aqui, né? Nosso tempo está chegando. O olfato, aqui o olfato. O olfato é uma forma de proteção até para o corpo, até de defesa. Por exemplo, quando está escapando o gás. Na verdade, o gás de cozinha não tem cheiro, né? É colocado ali uma substância para dar cheiro, para evitar uma tragédia às vezes. Mas o olfato é que salva. Você sente o cheiro do gás, opa! Às vezes você pega um prato, o prato está lindo, o prato está maravilhoso. Você olha, dá até aquela vontade de comer. Mas quando você sente o cheiro, está vencido, está passado, azedou. Então, se o tato é a sensibilidade, o olfato é o discernimento. A igreja tem discernimento. Isso aí não vem do Senhor, não. Às vezes começa um tipo de adoração diferente, a igreja, isso não vem do Senhor, não. Às vezes aquele prato bonito, porque você pegar, tem certas mensagens teológicas, por exemplo, que você pegar assim, é linda, são explicações complexas, profundas, são explicações muito elaboradas, mas a igreja quando não tem cheiro do Senhor, aquilo é coisa de ideias de homens, até uma coisa até inteligente. Então a igreja, ela tem esse discernimento. Quando começa um tipo de adoração diferente, opa, o que é isso? Porque a verdadeira adoração não é com o corpo, é em espírito. O Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito. Então a adoração é em espírito. A adoração não é com o corpo. Não é o corpo que vai adorar. Bendiz, ó minha alma. É a alma, não é o corpo. É a alma que vai bendizer o Senhor. E quanto mais a igreja glorifica o Senhor, mais o Senhor se agrada dela. Vamos aqui, né? A visão aqui está até ligada à aula hoje do pastor Anchieta. Isso aqui é até uma boa explicação, porque você pode ter a visão perfeita, a partir de 20 anos de idade, visão perfeita, né? Mas se ele não tiver luz, ele enxerga o quê? Nada.
Ele pode ter a visão perfeita, né? Ali todo o sistema ocular dele, tudo perfeito, ele fazer lá o exame, até 100%, mas se ele tiver um lugar que não tem luz, ele não enxerga nada. Sem luz não adianta. Ou seja, você pode ter Bíblia, você pode ser um cristão, você pode ser honesto, você pode ser evangélico, mas sem revelação você não enxerga. Não adianta você... Não é, a visão não depende só de você, depende desse elemento externo que vem do alto, que é a luz. Você pode ter visão perfeita, tudo certinho, mas sem luz não quer dizer nada. Você está tudo certo, você é honesto, você é um crente, você tem Bíblia, não enxerga. Quer ver um exemplo prático disso? Já encerrando aqui, chegando no final, é prático. Às vezes você tem um assunto na igreja, no grupo de sessão, tem um problema, no presbitério, onde for, ninguém acha solução. Você está ali, você pensa um jeito, e não, isso não dá, outro fala assim, também não dá, uma sugestão também não dá, uma ideia não dá, não fazer assim não dá. Aí vem uma revelação, é isso, todo mundo fala, é isso mesmo. Aí, gente, mas estava tão claro que era isso, por que ninguém viu isso antes? É porque a luz é vida, sem a revelação, nós não enxergamos as coisas de Deus. Você para tudo certinho, mas nós precisamos da luz, que é a revelação que vem da eternidade. E aqui, finalizando aqui, né, a audição. A fala está ligada à audição. Você pode ver que pessoas que têm uma boa audição, que têm um bom ouvido, como a gente sempre fala, uma pessoa que tem um bom ouvido, tem mais facilidade de aprender idiomas. Quanto melhor você ouve, melhor você vai falar. Então, quanto mais a igreja ouve a voz do Senhor, mais ela fala do Senhor. Com quanto mais segurança ela ouvir a voz do Senhor, mais segura ela fala. Então a igreja, ela precisa ouvir a voz do Senhor. Ela tem que ouvir. Uma igreja que ela não está ouvindo a voz do Senhor, ela não vai falar do Senhor. Aí você vê que uma igreja que geralmente não aparece visitantes, porque o crente não chama. Mas quando ele está ouvindo, né, na igreja dele, o Senhor está falando, o Senhor está operando, o Senhor está agindo, ele chega para o colega, ó, vem na minha igreja, porque ele sabe que vai chegar lá e ele vai ouvir a voz do Senhor. Então, a igreja que ela está ouvindo o Senhor, ela vai falar, porque é uma consequência disso. É uma consequência. Veja, a doutrina de corpo é uma doutrina central. Hoje que foi falado de várias doutrinas, da fé, da palavra, do sangue, agora a última aula. A doutrina do sangue, ela é central, porque todas as doutrinas são para serem vividas no corpo, todas elas. Um pastor até de Belo Horizonte teve um sonho, e ele teve um sonho, ele via a palavra aberta no livro de Efésios 6, a armadura de Deus. E ele viu a palavra aberta na armadura, e ele, quando olhou, ele foi lendo, né, eu só disse assim para ele: a armadura são as doutrinas. Então, o capacete da salvação, a doutrina da salvação, a espada, a doutrina da palavra viva, a couraça da justiça, nós somos justificados pelo sangue de Jesus, e por aí vai. Aí se eu fosse conhecer, mas a armadura são as doutrinas para proteger o corpo. Então, todas as doutrinas são a armadura de Deus para proteger o corpo. Então, as doutrinas têm uma finalidade: defender o corpo. Se você pegar uma doutrina e for viver isoladamente, ela perde sentido, porque as doutrinas são para a salvação, a fé, a palavra, os dons, são para serem vividas no corpo. E, meus irmãos, no corpo de todas essas bênçãos, no corpo
nós somos cuidados. Você está no corpo, o corpo vai cuidar de você. Você não vai estar sozinho. É os benefícios de você estar no corpo. Você tem uma estrutura, como eu falava no início da aula, você tem uma estrutura por trás de você, que trabalha em harmonia, que está orando, que está tendo dom com você, que está clamando por você, que vai te corrigir se for preciso, que vai ter uma revelação com a sua família. É os benefícios de estar no corpo. Uma irmã, uma senhora de 86 anos, está um pouco enferma, fez uma cirurgia, e a igreja toda orando por ela, orando. E ela precisava de um exame. E o médico, e ela com dores, e o médico dela ia viajar, falou: eu preciso do exame até o dia 17, que eu vou viajar, ficar 30 dias fora. Ela fez o exame no laboratório, isso ia ficar pronto no dia 24. Ela insistiu, não tem jeito. Ela voltou para casa, chegou para as irmãs da igreja, não, vamos orar. À noite, no meio da noite, ela viu um barulho em casa, alguém entrando, ela mora sozinha, alguém entrando na casa dela, entrando. Ela acordou assustada, ela viu um anjo entrando no quarto dela com um papel na mão. O anjo olhou para ela e falou assim: a paz do Senhor. E ela: a paz do Senhor. Eu vim te avisar que o seu exame já está pronto. É dia 17. Pode ir buscar amanhã. Ela acordou, chamou a filha dela, que é a filha, esposa de um pastor, falou: mãe, não tem, vai lá, mãe, não tem jeito. Vai lá, minha filha. Eu vou. Chegou lá no balcão, queria esse exame. Olha, é só dia 25. Não, mas olha para mim. Insistiu um pouco, olha. O exame está pronto. Porque Deus havia enviado o seu anjo. Porque tinha uma estrutura por trás orando. Então no corpo, o Senhor cuida de nós. O corpo nos abraça, como Davi quando estava já idoso, fraco, já um homem idoso, frágil. Veio uma virgem, ele nunca a conheceu, mas à noite ele sentia frio, porque o idoso, os músculos vão diminuindo, então sentia muito frio o idoso. À noite o corpo dela o aquecia, ela o abraçava à noite. Nós somos gratos ao Senhor porque nos salvou, mas somos gratos a este corpo que nos abraça. Quando nós estamos fracos, nas noites frias da vida, este corpo nos abraça e o Senhor tem cuidado de nós. Está de pé, irmãos? Deus cuida de ti. Todos juntos.